Você já ouviu falar do incidente de Roswell? Não seria estranho. Por alguma razão, ele é considerado o caso que deu origem à ufologia como a conhecemos. É um caso sobre o qual você provavelmente já viu alguns documentários. Ao longo dos anos, ele foi debatido, analisado e ridicularizado até cansar. Com certeza, em algum momento, você já se deparou com a famosa autópsia de um dos supostos alienígenas capturados em Roswell. Roswell foi e ainda é mencionado em várias séries. E é inegável que a cultura popular foi abalada pela onda expansiva daquele acidente, ocorrido há quase 80 anos. No entanto, muitos afirmam que o caso está desaparecendo lentamente do radar histórico. Existem extensos relatos de entusiastas que revelam dados bastante curiosos, arquivos reais, testemunhos valiosos e provas que poderiam ser contundentes deixaram de ser reproduzidos. Os itens foram perdidos por negligência ou foram alvo de atentados. Existe uma crença difundida entre os adeptos das teorias da conspiração de que alguém está fazendo o possível para que, com o tempo, ninguém mais fale sobre isso. Não seria a primeira vez, mas não vamos nos adiantar. Porque o que aconteceu no Novo México no final da década de 40 foi tão emblemático? Qual é a importância do contexto daquela cidade naquele período específico? O que aconteceu entre a data em que tudo começou, em 1978, quando o caso se popularizou? A que se deveram esses anos de estranho e suspeitoso silêncio? Houve homens de preto intimidando aqueles que mais sabiam? O que é o Projeto Mogul? E por que os Estados Unidos o usaram como explicação e provável cortina de fumaça? Os russos estiveram envolvidos no ocorrido? Sobre o que fala essa teoria extravagante que conecta tudo com Mengele? O que disse nos últimos anos a pessoa por trás da gravação da infame autópsia? Você sabia que uma enfermeira afirmou ter conversado com os extraterrestres que protagonizaram o incidente com ETs? Para responder a essas e outras questões, vamos acessar memórias do passado. Como sempre, o objetivo não é concluir, mas apresentar fatos de forma objetiva, para que vocês escolham por si mesmos. Que postura tomar sobre o incidente OVNI mais controverso da história? Estão preparados? Bem, hoje a verdade não está lá fora, hoje a verdade está aqui. Bem-vindos ao caso Roswell. Há um mês, iniciamos a ideia de lançar especiais sobre temas clássicos. Às vezes pensamos que já sabemos tudo sobre esses assuntos, expostos inúmeras vezes. Mas descobrimos que com muita pesquisa, sempre encontramos informações surpreendentes e com uma nova forma de entender o caso em questão. Já abordamos em vídeos casos paranormais como Amityville e os Warren e eventos históricos como Columbine. E sobre a origem de alguns críptidos como o Pé Grande, Nessie, o Homem-Mariposa e outros mais. Se estão curtindo esses especiais, comentem pedindo mais. Também convidamos vocês a deixarem suas recomendações. Nós lemos vocês. Agora sim, vamos começar. Nunca foi um lugar. É impossível compreender certos acontecimentos sem aprofundar em todo o contexto da situação. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, deixando não só um mundo destruído, mas toda a humanidade sofrendo os impactos de uma enorme paranoia. O conflito bélico parecia superado, mas a aparente paz foi alcançada com uma demonstração brutal de poder. As bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki eram o novo terror para todos aqueles que acompanhavam as notícias roendo as unhas, sem saber em que momento. Tudo podia sair do controle, entre os mais poderosos do mundo? 2 anos se passaram e as coisas não mudaram muito. A Guerra Fria ainda não estava em seu auge, tendo apenas começado de fato. Já estava no ar a noção do grande botão vermelho, aquele temido botão um pouco metafórico e um pouco real que poderia nos apagar do universo. As correntes artísticas já começavam a explorar esse mundo pós-guerra mentalmente alterado. Os novos medos eram o avanço militar. O homem se sentia sozinho e vulnerável, mais consciente do que nunca da facilidade com que podia ser varrido da existência. Essa crise, evidentemente, manifestava-se de várias maneiras. Roswell, uma cidade do condado de Chaves, no estado americano do Novo México, havia abraçado o patriotismo com toda a sua força. Mais tarde, Roswell cresceria, teria sua própria universidade e seria o local de nascimento de celebridades como Demi Moore e Austin Sanchon. Conhecido por ser o Power Ranger vermelho original. No entanto, o Roswell de 1947 era um lugar muito diferente. Muitos de seus quilômetros quadrados ainda eram rurais, e lá as pessoas levavam uma rotina baseada em fortes valores tradicionais. O motivo? A apenas 70 quilômetros de Roswell fica o local onde foram feitos os primeiros testes nucleares.
Sim, Roswell estava diretamente ligado ao novo paradigma que regia a realidade. E isso não é tudo. Na base aérea de Roswell estava destacado o Esquadrão de Bombardeiros 509. Para quem não sabe, aquele esquadrão foi o responsável por lançar sobre o Japão as terríveis bombas que ainda continuavam aterrorizando a todos, pura e simplesmente. Naquela época, Roswell era um lugar de grande influência militar. Testemunha muda de épocas conturbadas, onde os aviões não paravam de decolar e onde manobras obscuras eram realizadas no deserto, longe dos olhos dos civis. O povo de Roswell sabia que não devia se meter no que não era chamado. Eles acreditavam que os Estados Unidos da América faziam o possível para salvar o mundo e o mínimo que podiam fazer era não atrapalhar os planos. Mas um dia os problemas chegaram a Roswell. Para ser mais claro, os problemas pareceram cair do céu. Com o tempo, popularizou-se a ideia de que no dia anterior ao caos se instalar naquela parte do mapa, tinha havido uma terrível tempestade com ventos fortes, trovões ensurdecedores e um dilúvio que teria até mesmo destruído várias plantações. De acordo com o que se sabe hoje em dia, é verdade que a região foi atingida pelas intempéries climáticas. Mas isso ocorreu semanas antes de Mac Brazel transformar definitivamente a paz do local. Ele era o capataz do que era conhecido como Rancho Foster, um lugar localizado nas proximidades de Corona. Durante as noites de chuva, Brazel se ocupava de proteger os animais que estavam sob seus cuidados, sempre sem maiores contratempos. Já acostumado com as tarefas típicas de quem vive na zona rural? No entanto, como se soube depois, semanas antes de a polícia detê-lo, Brazel tinha visto algo enquanto amarrava os cavalos. Uma espécie de clarão foi vista no horizonte, ao mesmo tempo em que um som abafado, parecido com uma explosão, chegou até ele. O assunto chamou sua atenção, mas ele rapidamente supôs que tinha visto um raio cair. Outras urgências logo ocuparam seus pensamentos, e Mac Brazel esqueceu o assunto. Mais cedo ou mais tarde, o sol voltou a brilhar e o sujeito voltou às suas tarefas habituais, pelo menos por um tempo. No dia 2 de julho, Brazel observou como suas ovelhas seguiam um caminho diferente do habitual. Para qualquer pessoa, isso teria sido um detalhe insignificante. Mas Brazel conhecia seus animais e sabia que as ovelhas eram muito precisas com a rota que seguiam todas as manhãs. Então, ele decidiu descobrir o motivo do desvio inesperado. Subiu uma espécie de colina e foi aí que os viu. Eram destroços e o que pareciam ser restos metálicos. Naquele momento, Brazel, ciente da já mencionada base de Roswell, supôs o mais lógico: que um avião ou um foguete havia perdido o controle durante a tempestade e tinha batido ali para depois acabar caindo mais adiante. De onde estava, Brazel não conseguiu distinguir a área do colapso final. As rochas formavam uma paisagem sinuosa com vários recantos. O homem considerou se aventurar pelo deserto para saciar suas dúvidas, mas depois de refletir, concluiu que não era uma boa ideia explorar sozinho. O que ele fez foi pegar algumas peças do material curioso. Se Brazel tivesse mais recursos, naquela mesma tarde, ele poderia ter feito uma ligação de sua casa. Mas ele não tinha telefone e sua casa ficava longe de qualquer outra. Por isso levou alguns dias até que ele pudesse mostrar o que havia encontrado. Ele fez isso quando viajou até a cidade em busca de provisões. Após cumprir suas tarefas, ele se apoiou em um bar local e conversou com o dono do lugar, já conhecido de visitas anteriores. O dono do bar concordou que o material não era convencional, mas recusou o convite de Brazel para acompanhá-lo até o local e ver o que quer que tivesse caído ali. Com um tom sério, ele disse que talvez o assunto exigisse urgência. Isso deixou Brazel em alerta, pois até aquele momento ele não tinha pensado que talvez alguém pudesse estar ferido e precisando de ajuda. Ambos concordaram que quem poderia ajudá-los a pensar no que fazer era o dono da farmácia, conhecido por ser um homem culto e sensato. Foi enorme a decepção de Brazel ao descobrir que o farmacêutico não estava na cidade. No entanto, sua esposa ouviu o que ele tinha a contar e concordou que aquilo deveria ser denunciado. De uma hora para outra, o assunto havia escalado de maneira inesperada, e Brazel, tão alarmado quanto confuso, decidiu agir e colaborar para que rapidamente se pudesse descobrir o que havia acontecido a alguns quilômetros de seu rancho. Ou essa é uma das versões. Outra versão diz que Brazel não estava tão desorientado em relação à sua descoberta. Há provas que corroborariam que alguém havia sugerido ao próprio Brazel que o que ele tinha em mãos eram destroços de um disco voador. E não só isso, ao que parece, essa mesma pessoa teria dito ao capataz que entregar o material poderia render-lhe algum dinheiro. E é que apenas um mês antes de tudo relacionado ao caso Roswell revolucionar o mundo, havia acontecido um fenômeno igualmente impactante. O que ficou conhecido como o primeiro avistamento de objeto voador não identificado nos Estados Unidos.
Vamos falar um pouco sobre Kenneth Arnold, o dos discos voadores? Kenneth Arnold, nascido em 1915, foi um piloto particular de Boise, Idaho. E ele é reconhecido por ter sido o protagonista de um acontecimento memorável ocorrido em 24 de junho de 1947, ou seja, apenas 3 semanas antes daquele que, bem, de Brazel se deparou com aquele material pouco convencional que se tornaria uma grande dor de cabeça para ele. Na data mencionada, Arnold afirmou ter visto 9 objetos incomuns voando em formação perto do Monte Rainier, em Washington, enquanto procurava uma aeronave militar desaparecida a bordo de um Kohler. 2. Ele descreveu os objetos como extremamente brilhantes e muito velozes, capazes de realizar manobras impossíveis para a tecnologia terrestre conhecida até então. Após o avistamento, Arnold pousou em Yakima, Washington, e fez um relatório de rotina ao representante da Administração de Aeronáutica Civil. Embora soubesse que parte do seu protocolo era não divulgar informações sensíveis, a situação o deixou tão impactado que, enquanto voltava para casa, contou uma experiência inexplicável a um grupo de pessoas. O destino quis que entre esses ouvintes houvesse um repórter que imediatamente quis saber mais e mais. Entusiasmado, Arnold proferiu uma frase que o tornaria famoso. Cito textualmente. Os objetos voavam de forma errática, como um prato lançado na água. Daquele testemunho nasceria o termo disco voador, embora Arnold sempre reclamasse por se sentir mal interpretado. Segundo ele, sua descrição se referia mais ao movimento dos objetos do que à sua forma. De uma forma ou de outra, aquelas palavras acabaram imortalizadas em uma matéria jornalística que deixou todos de queixo caído. Começava a rolar uma bola de neve que em poucos dias tomaria proporções enormes. E não é exagero. Apesar da Força Aérea dos Estados Unidos ter considerado o caso de Arnold uma ilusão, começaram a surgir relatos de objetos similares. Em diferentes estados e em diferentes circunstâncias, pessoas de todas as classes sociais e diversas profissões concordavam que algo rondava os céus, algo que não era deste mundo. Com o tempo, Arnold se tornaria uma celebridade menor relacionada à febre extraterrestre. Ele entrevistou outras testemunhas, divulgou histórias e teorias, fez suas próprias investigações e acompanhou de perto diversos casos de contatados. Em 1977, ele participou do primeiro Congresso Internacional de OVNIs em Chicago, mas já parecia um tanto desencantado. Ele diria, diante de uma grande audiência, que com o passar das décadas, o tema dos OVNIs havia sido muito manipulado por pessoas sem interesses reais. De chegar a respostas profundas. Isso e a proliferação de charlatães haviam minado parte do seu entusiasmo inicial. Mas, por enquanto, basta sabermos que na primeira semana de julho de 1947 já haviam sido publicados centenas de relatos falando sobre discos voadores. Jornais radicais especulavam sobre uma possível origem soviética das naves. Uma recompensa generosa foi oferecida por informações valiosas. Hoje, acredita-se que alguém teria mencionado a recompensa a Brazel, despertando sua ambição. Ele contatou o xerife do condado, George Wilcox. Ao saber do ocorrido, Wilcox, por sua vez, entrou em contato com o Army Airfield. Eles designaram o Major Jesse Marcel para cuidar da emergência. Jesse Marcel era um oficial de inteligência, havia combatido na Segunda Guerra Mundial e fazia parte do famoso 509 Esquadrão de Bombardeiros Táticos. Dificilmente se poderia encontrar alguém mais qualificado para conduzir a investigação. Dias depois, o homem dirigia rumo ao rancho de Brazel. O que aconteceu dali em diante daria forma a uma história que, com o tempo, se encheria de contradições e sombras muito obscuras. Quem encontrou Jesse? Jesse, Marcel e o agente de contra-espionagem Sheridan Cabot foram até o local onde o capataz havia recolhido o material misterioso. Supõe-se que não demoraram a encontrar os destroços de um acidente. Embora tenham feito um exame que não durou muito tempo, foram concisos em suas conclusões. Eles se comunicaram por rádio com a base de Roswell e imediatamente ordenaram que ninguém se aproximasse sem autorização. O que estava acontecendo? Marcel e Cabot chegaram ao local em 2 carros. Eles os carregaram até o limite com o material recolhido dos destroços da colisão. Depois, bateram nas portas do rancho Foster e pediram para passar a noite lá, alegando que foram pegos de surpresa pelo anoitecer. E não queriam se aventurar com seus veículos por aqueles caminhos tão pouco conhecidos para eles. Brazel não pôde evitar fazer algumas perguntas, mas só conseguiu respostas evasivas dos outros, que, longe de oferecer uma recompensa, começaram a tratá-lo com frieza.
Ao amanhecer do dia seguinte, a área do acidente já estava fervilhando de pessoal militar. Brazel soube naquele momento que até mesmo ele estava proibido de se aproximar além dos limites que os militares haviam estabelecido em sua propriedade. O homem chegou a ver, entre indignado e perplexo, como alguns caminhões eram carregados com caixas de madeira. Depois de deixar claro o que deveria acontecer e as regras que deveriam ser seguidas, Jesse Mercer foi embora do local por suposta ordem de seus superiores, que o precisavam em outro lugar. Como ainda estava com o carro contendo alguns dos fragmentos do acidente, eles acabaram sendo vistos por sua esposa e seu filho. 8 de julho de 1947. O oficial de imprensa da base militar comunicou oficialmente e sem rodeios que haviam recuperado os destroços de um disco voador. O público em geral não soube como reagir àquilo. Menos de 10 anos antes, em 1938, o ator e diretor de cinema Orson Welles havia dado vida a um programa de rádio mítico baseado no livro A Guerra dos Mundos. Nesse programa, foi dramatizada a chegada dos extraterrestres a uma fazenda norte-americana por meio de uma chuva de meteoritos. Tudo foi apresentado como um ciclo de um falso noticiário e não foram poucos os que se entregaram ao pânico. E chegaram até a fazer as malas para tentar se afastar das supostas zonas de conflito. Será que o que estava sendo publicado nos jornais era outra brincadeira desse tipo? Alguém estava zombando? As horas passaram e a manchete continuava lá. Todos ficaram chocados, enquanto outros veículos de mídia do país reproduziam a notícia igualmente estupefatos. Dezenas de jornalistas foram enviados até Roswell com a missão de trazer informações frescas sobre aquele acontecimento. No dia seguinte, 9 de julho, a pequena cidade acordou cheia de pessoas circulando com seus blocos de notas. No entanto, antes mesmo que pudessem fazer qualquer pergunta, os militares intervieram. Sem pressa, mas sem pausa, o cenário começava a ficar cada vez mais confuso. 30 anos, silêncio. O general Remy estava no comando da Força Aérea na região e, em um comunicado direto e breve, declarou que tudo não passava de um mal-entendido. O que vocês ouviram? O homem reuniu todos os curiosos que estavam pela região e garantiu que o que havia caído e sido recuperado no deserto do Novo México era apenas um balão. Sonda meteorológica. A decepção foi notória entre os presentes. Em um ato bem ensaiado, militares e até mesmo o próprio Jesse Marcel mostraram o que havia sido encontrado. Eram algumas hastes e algo similar a papel alumínio. Os profissionais sorriram diante dos destroços e os jornalistas retornaram às redações. Com um gosto amargo e uma história meio sem aquela substância da qual são feitas as boas notícias. Naquela mesma noite, Roswell voltou a ser o lugar tranquilo que sempre foi. Ou assim parecia. O fato é que muitas famílias foram visitadas naquela madrugada e nas semanas seguintes. As visitas eram feitas por homens de terno ou militares, com a mesma intenção. Com um tom pausado e confidencial, diziam aos seus interlocutores que deviam esquecer o assunto do balão meteorológico. Alguns quiseram insistir timidamente que as fotos que tinham sido mostradas não correspondiam ao material que realmente tinham visto. Graças a Brazel ou Jesse Marcel. Segundo relatos, os fragmentos de metal originais eram de cor rosa ou marrom claro e tinham inscrições indecifráveis, embora mais indecifráveis ainda fossem as propriedades desse material. Havia lâminas finas que não podiam ser quebradas ou aquecidas no fogo. Além disso, podiam ser amassadas com a mão e, ao soltá-las, retomavam sua forma original, sem mostrar nenhum vinco ou ruga. McBrazel insistiu tanto nesse ponto que acabou detido por vários dias na base. Ao sair, repetiu como um papagaio que havia se enganado com um depoimento que não parecia autêntico. Algo mudou em seu olhar e ele se tornou uma pessoa ainda mais reclusa. Ele morreu na década de 60, antes que o caso ressurgisse, levando consigo detalhes valiosos. Vamos relembrar agora algo que já mencionamos. Ser uma cidade quase militar ensinou aos habitantes de Roswell a serem respeitosos com as instituições. O contexto político-social também os havia acostumado a se sentirem em perigo iminente. Por isso, ninguém fez perguntas extras. Se as pessoas no poder diziam que era melhor esquecer o assunto, o melhor era obedecer. E se o ocorrido no deserto foi apenas um boato, então era isso mesmo? Mesmo convencidos de que as fotos do balão não tinham relação com o que Bracer encontrou. O fato de que, alguns dias depois, um episódio semelhante tenha sido descrito em Entry Falls ajudou a fazer com que a história do disco voador desaparecesse. Quando se comprovou que ele havia sido causado por 4 adolescentes entediados, um manto de ceticismo cobriu tudo. E assim, Roswell ficou esquecido por um longo período de tempo. 30 anos para ser mais exato, 30 anos em que deixou de ser mencionado e caiu no esquecimento. Depois as dinâmicas históricas trouxeram novos paradigmas.
Após o assassinato de John F. Kennedy em 1963 e o escândalo de Watergate, a confiança no governo dos Estados Unidos diminuiu e a aceitação das teorias da conspiração se generalizou. Na época, crentes em OVNIs acusaram o governo de um Watergate cósmico. Era a era de ouro da ufologia, o momento perfeito para abrir arquivos antigos? Gradualmente, o incidente de 1947 foi reinterpretado para se adequar à nova visão do público. Roswell começou a ressurgir entre suas próprias ruínas. E em 1977, o físico nuclear Stanton Friedman retomou as velhas pistas que haviam sido esquecidas. O que seu trabalho revelou seria a base sobre a qual a lenda seria construída, e é assim que nossa história volta ao começo. Caso reaberto. Stanton Friedman não perdeu tempo, e a primeira coisa que fez foi encontrar Jesse Marcel. Era 1978. E em uma entrevista icônica, Marcel afirmou que a explicação do balão meteorológico dada na coletiva de imprensa foi o que se conhece como uma cortina de fumaça. O homem se mostrou ofendido por como destruíram sua reputação. Um sujeito experiente como ele jamais teria confundido um balão meteorológico com outra coisa. Sentindo-se mais respaldado, Marcel colaborou com as novas investigações, o que o colocou no centro das atenções. Será que ele estava aproveitando seus segundos de fama para liderar algum documentário e tirar proveito financeiro de uma história inventada? Ou será que, após 30 anos, ele finalmente conseguia dizer o que nunca lhe permitiram? As águas se abriram naquele instante. Os filhos de Marcel também testemunharam sem se contradizer. Há alguns anos, no passado, o pai deles havia mostrado um material único em sua espécie, algo que não parecia ter sido fabricado por humanos. Quando ficou claro que o público não considerava Marcel um louco e que o assunto estava ganhando repercussão pública, outras pessoas se juntaram à odisseia de desmascarar a farsa. Homens e mulheres que nos anos 40 eram crianças relembraram as visitas daqueles antipáticos homens de preto que os haviam ameaçado de morte, caso falassem demais. As histórias eram impressionantes em sua semelhança e pareciam igualmente incompletas. Muitas supostas testemunhas oculares já haviam falecido e era impossível não preencher algumas lacunas sem usar a imaginação. E também aconteceu algo mais. Aos poucos, o foco mudou dos destroços de uma suposta nave espacial acidentada para outro elemento que se tornaria crucial e a base do incidente. Roswell, qual é esse elemento exato? Os tripulantes da nave? Uma após a outra, começaram a se acumular as vozes que diziam de cabeça erguida que tinham conseguido ver algo mais do que um metal difícil de classificar. Entre os destroços do acidente, também havia sinais de quem teria pilotado o suposto objeto voador não identificado. Vez aconteceu que pessoas que não tinham contato entre si deram descrições assustadoramente parecidas. Por mera casualidade, um grupo de pessoas viu o local do impacto pouco antes da chegada dos militares. Entre eles estava a família Anderson, que passava por Roswell a caminho de socorro. Um grupo de garotos que passeavam de bicicleta e um grupo de estudantes de arqueologia que estavam examinando um assentamento indígena. Para uns e para outros, a paisagem foi a mesma. Havia um objeto de 8 ou 9 metros de diâmetro, incrustado na encosta. Ele estava quase partido ao meio. O mais terrível era que ao redor havia pequenos corpos espalhados. Dava para perceber que eram seres que estavam mortos ou gravemente feridos. Para piorar, em certo ponto eles avistaram uma nova figura. Ao contrário das outras, essa estava de pé, parecia atordoada e dava para perceber que não sabia como ajudar seus companheiros. As descrições falam de seres de no máximo 1,20 m, vestidos com um traje justo de uma peça só. Seus traços eram impressionantes, cabeça grande, olhos enormes e ausência de nariz ou orelhas como conhecemos. Seus dedos eram longos e finos. Antes que as testemunhas pudessem decidir como agir, um comboio de veículos camuflados já havia cercado a cena e os afastado. Não sem antes anotar seus dados pessoais e avisando que fariam uma próxima visita que, como vimos, aconteceria nas próximas horas. Aquela nova informação prometia mudar tudo. Para publicá-la, Friedman pediu a colaboração de seu amigo de infância e autor, William Bill Moore, que por sua vez entrou em contato com o renomado autor paranormal Charles Berlitz. Dessa tríade, surgiria o primeiro livro sobre o caso Roswell, um livro bastante polêmico, que logo se tornaria um verdadeiro sucesso literário. No entanto, para aprofundar nos bastidores de como o incidente marcou a cultura popular, vamos revisar quem eram esses autores. Existem alguns detalhes de suas biografias que são relevantes para essa trama? O primeiro livro
Berlitz nasceu em Nova York em 20 de novembro de 1914. Era poliglota e neto do fundador das academias de ensino de idiomas, Berlitz Language Schools. Nos seus primeiros anos, trabalhou na empresa da família e participou da redação de cursos de idiomas. Depois se formou na Universidade de Yale com honras e passou 13 anos no Exército dos Estados Unidos, principalmente na área de espionagem. O futuro de Charles nesse campo era promissor, mas ele já era reconhecido por outros motivos. Seus anos de contato com militares o aproximaram de várias histórias, muitas delas estranhas. Charles logo se obcecou por esses relatos e se dedicou à escrita de divulgação. Seus livros sobre fenômenos paranormais foram bem recebidos desde o início, mas só em 1974, Charles finalmente se tornaria um autor cult, ao lançar uma obra que venderia a nada desprezível quantidade de 20 milhões de exemplares. Como se chama o livro O Triângulo das Bermudas? Sim, Charles foi um dos primeiros a escrever sobre navios e aviões desaparecidos em determinado setor do planisfério. Desde então, ele ganhou a antipatia de muitos outros pesquisadores que o rotularam de escritor puramente sensacionalista, que só aproveitava o entusiasmo do público por um tema pouco sério. De fato, segundo seus detratores, Charles Berlitz escreveu O Triângulo das Bermudas em um momento oportuno, no início de 1970. O suíço Erich von Däniken já tinha preparado o terreno com sua saga sobre astronautas alienígenas que visitaram a Terra na antiguidade. Spielberg havia feito o mesmo com contatos imediatos do terceiro grau. O espectador médio se mostrava voraz diante desses temas, e Charles sabia como dar a eles o que queriam. Posteriormente, com Moore, ele escreveu sobre o experimento Filadélfia e a dupla. Como dissemos, ele coincidiria no primeiro esboço literário sobre tudo o que aconteceu em 1947. Acreditando Friedman apenas como investigador, Moore e Berlitz coescreveram o livro de 1980, O Incidente de Roswell. Este popularizou o relato de Marcel e acrescentou a suposta descoberta de corpos extraterrestres. Friedman, Berlitz e Moore também conectaram o relato de Marcel com uma declaração anterior de Lydia Sleepy, ex-operadora de teletipo da estação de rádio KOAT em Albuquerque, Novo México. Sleep disse que escrevia uma matéria sobre os destroços de um disco voador acidentado, conforme o repórter Johnny McBoyle lhe ditava, até que foi interrompida por uma mensagem recebida ordenando que encerrasse as comunicações. Isso alimentou a ideia de uma conspiração orquestrada pelas altas esferas. Burlig seguiu ganhando destaque entre os crentes, mas Moore não ficou atrás. O escritor afirmou que uma suposta organização estava lhe entregando documentos governamentais desclassificados, nos quais militares de todos os tipos e patentes admitiam seu papel em um encobrimento em grande escala. Segundo ele, essa organização operava sob o codinome Majestic 12 e supostamente teria sido formada em 1947. Por meio de uma ordem executiva do presidente Harry S. Truman, com o objetivo de facilitar a recuperação e investigação de naves extraterrestres que caíram na Terra. Vale a pena destacar que todos os indivíduos que receberam documentos do Majestic 12 tinham Bill Moore como denominador comum. Para alguns, o Majestic 12 nunca existiu, e foi uma criação para tentar dar um marco formal a certas investigações. Muitos outros destacam que o projeto poderia continuar em funcionamento, coordenando os encontros e alianças de seres do espaço exterior com representantes terrestres. Naquela época, quando essas ideias eram compartilhadas pela primeira vez, houve alvoroço na mídia tradicional, que, em geral, não falava sobre discos voadores. Assim, os extraterrestres chegaram aos programas de horário nobre. A esse caldo de cultura, que favoreceu o crescimento de Roswell como um acontecimento vital para as teorias da conspiração, somou-se a presença de outro sujeito que ajudou a impulsionar ainda mais o fenômeno. Estamos falando de um tal Bob Lazar, o técnico da Área 51. Robert Scott Lazar nasceu na Flórida em 1959 e ganhou fama mundial a partir de 1989. Quando afirmou ter trabalhado como físico em uma zona militar chamada S4, perto de Groom Lake, Nevada. Segundo Lazar, as instalações de S4 eram usadas como uma localização militar remota e oculta. Para o estudo de engenharia reversa em naves extraterrestres, Lazar afirma que viu 9 discos voadores diferentes durante sua estadia lá. Suas tarefas teriam consistido em pesquisas científicas do sistema de propulsão dessas naves. Ele afirmou que, inicialmente, pensou estar vendo aviões secretos terrestres. Apenas com o tempo e pelas tarefas atribuídas, concluiu que aquilo não tinha sentido. Ele estava na presença de naves vindas de outro lugar do cosmos, e se alguma dessas naves fosse a que caiu em Roswell?
Segundo Lazar, ele participou de reuniões informativas nas quais lhe contaram que os extraterrestres tinham relação com a Terra há 10 mil anos. Inclusive, ele chegou a saber que os seres extraterrestres vêm do sistema binário de estrelas Zeta Reticuli, Lazar. Ele repetiu a mesma história em diversos programas de entrevistas. Atualmente, ele trabalha na United Nuclear, uma empresa de suprimentos localizada em Leesburg, Michigan. Essa empresa vende diversos materiais, como minerais, materiais radioativos, ímãs, aerogel e produtos químicos variados. A United Nuclear afirma ter mais de 300 mil clientes satisfeitos, incluindo órgãos públicos, escolas e cientistas. Amador, no entanto, também é uma empresa com um extenso histórico de problemas legais por mau manuseio de substâncias perigosas. E não só isso. Em 1990, Lazar foi preso por ajudar e incentivar uma rede de prostituição. E as duas universidades das quais ele afirma ter obtido diplomas não têm nenhum registro sobre ele. Da mesma forma, Lazar nunca conseguiu apresentar nenhum documento que comprove que trabalhou para o governo dos Estados Unidos. O consenso entre os céticos é que ele é um mitômano e um fabulador. Porém, muitos creem que ele pode ser uma fonte crucial para descobrir o que ocorreu com as supostas naves recuperadas em Roswell. Vendo que o assunto continuava em alta e longe de se extinguir, Stanton Friedman publicou em 1992 o livro Crash at Corona, em coautoria com Don Berliner. O livro apresentou novas testemunhas e ampliou a narrativa de Roswell. Segundo aquelas páginas, o incidente teria envolvido 2 naves e 8 alienígenas ao todo. Era evidente que tudo estava fugindo do controle. Por isso, em 1994, quando estavam prestes a se completar 50 anos do episódio, o governo dos Estados Unidos da América decidiu fazer algumas desclassificações e contar a sua verdade. Começaram confirmando que, de fato, tinham mentido sobre o balão meteorológico. A pergunta era, por quê? O que os fez mentir? Eles haviam encontrado uma nave espacial? Como sempre foi dito, não. A resposta era menos espetacular. Tudo era, segundo eles, parte de algo chamado Projeto Mogul. O projeto. No final dos anos 40, a União Soviética ainda não havia detonado sua primeira bomba atômica, mas era evidente que conseguiriam em breve. Como o território soviético era imenso e os Estados Unidos ainda não tinham criado aviões espiões de longo alcance, como o U-2 muito menos satélites espiões, foi necessário improvisar algo com a tecnologia já disponível. Assim, em 1947 nasceu o Projeto Mogul. O projeto visava usar balões de alta altitude para obter dados sobre os testes nucleares soviéticos, ouvindo o som das explosões. Como a espionagem desse projeto se baseava no som, os balões coletavam dados da camada localizada na troposfera e na estratosfera, já que ela atua como um condutor acústico de alcance planetário. Portanto, se os soviéticos conseguissem detonar uma bomba atômica, seria possível ouvi-los de qualquer lugar do mundo. Os balões carregavam painéis, refletores de ondas de radar, para facilitar seu rastreamento e eram lançados de Alamogordo, a 160 km de Roswell. O design se mostrou útil para outros objetivos de natureza científica, e os balões Mogul também foram usados para experimentos relacionados aos raios cósmicos. Os dados desclassificados do Projeto Mogul pareciam confirmar que um objeto misterioso caiu perto de Roswell. No dia 2 de julho de 1947, tinha sido o balão Mogul número 4, que havia sido lançado em 4 de junho de 1947. Supõe-se que foi o excesso de sigilo sobre esse projeto que provocou a série de encobrimentos e contradições que teriam resultado no famoso incidente ufológico. Mas como explicar a questão dos corpos? Para isso, existiam 2 teorias. A primeira dizia que muitos desses balões carregavam manequins em seu interior, bonecos de teste que serviam para analisar o efeito em possíveis soldados que embarcavam nesse balão. Outra teoria fala de balões tripulados por pessoas de baixa estatura. Isso fazia sentido? O governo ocultou tudo para esconder que estavam espionando a União Soviética. A explicação, apesar de derrubar o mito dos OVNIs, parecia convincente em vários pontos. O fato de o projeto Mogul ser ultra secreto explicava por que pilotos experientes não tinham reconhecido o que tinham visto. Porém, muitos desconfiaram dessa versão. Embora ela desse uma justificativa lógica para as ações das autoridades, não conseguia se encaixar com a grande quantidade de depoimentos coletados. Será que todos tinham mentido, movidos por um pânico coletivo ou pelo desejo de 15 minutos de fama? Era nisso que tudo se resumia? Os anos 90 agora pareciam realmente colocar o caso Roswell contra as cordas. Mas quando seu arquivo estava prestes a ser trancado a 7 chaves para nunca mais ser aberto, um filme veio à tona.
Tratava-se de um suposto documentário em que se via a autópsia de um dos extraterrestres resgatados do acidente. Em 1995, o empresário britânico Ray Santilli afirmou ter imagens de uma autópsia extraterrestre filmada após o acidente de Roswell em 1947, compradas de um idoso cinegrafista da Força Aérea do Exército. As imagens foram exibidas em emissoras de televisão mundialmente. Mais de 20 milhões de espectadores assistiram à suposta autópsia. A Fox exibiu o programa imediatamente antes e o conectou implicitamente com o arquivo X, que posteriormente parodiou o filme. As imagens também foram transmitidas no Canal 4 do Reino Unido e foram reempacotadas para o mercado de vídeo doméstico. O filme se tornou um sucesso da noite para o dia, e a revista Time declarou que o filme havia provocado um debate, com uma intensidade que não foi vista em nenhum outro filme caseiro. Desde o filme de Zapruder, que é a gravação em que se vê o assassinato de Kennedy. Durante uma década, o filme foi examinado até a exaustão, causando as explicações mais absurdas. Aqueles que não conseguiam aceitar que o que se via ali era um alienígena, por exemplo, tinham certeza de que sobre a maca estava uma mulher com sérias deformações. Cientistas do mundo inteiro faziam conjecturas sobre as implicações do que era visto. Até que em 4 de abril de 2006, Santilli assumiu a fraude. Em um documentário sobre Roswell, ele confessou que as imagens foram filmadas em um estúdio construído em uma sala de estar em Londres. Os corpos extraterrestres eram moldes ocos de gesso recheados com vísceras, cérebros de ovelha e geleia de framboesa. Após as filmagens, a equipe se desfez deles, cortando-os em pequenos pedaços e jogando-os em lixeiras por toda Londres. No entanto, Santilli não só se atribui hoje à criação da primeira fake news viral, segundo ele, como também continua afirmando que não. Tudo o que se vê no vídeo da autópsia é falso. O homem afirmou ter recriado nesse vídeo uma fita real que alguém lhe mostrou anteriormente. Uma fita que teria sido perdida ou feita desaparecer por causa do seu conteúdo delicado. Será que isso é verdade? Será verdade que existe uma filmagem com uma autópsia real de um extraterrestre? Com esse golpe final, parecia que o incidente de Roswell finalmente poderia ser encerrado sem evidências concretas. Nada mais surpreendia quem acompanhava o caso desde o começo. Até que, em 2008, uma suposta enfermeira quebrou o silêncio e afirmou ter conversado com um dos alienígenas capturados. Para conhecê-la melhor, precisamos primeiro falar sobre Glenn Dennis. O homem da funerária e a enfermeira, Glenn Dennis, era um funcionário da funerária de Roswell. Segundo seu testemunho, em 1947, ele recebeu uma encomenda do Exército dos Estados Unidos para fabricar caixões pequenos, como os que são usados para crianças. A morte simultânea de várias crianças pequenas em uma região com população reduzida era excepcional. Todos estariam falando sobre isso, mas nem Glenn nem ninguém entre Socorro Corona e Roswell jamais ouviram falar dessas mortes. De qualquer forma, a ordem vinha do exército e Glenn entendeu que o melhor era começar a trabalhar e não fazer perguntas. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando, pouco depois, entraram em contato com ele novamente, desta vez para pedir informações. Sobre como conservar um corpo intacto sem usar produtos químicos, Glenn sugeriu usar gelo seco em um recipiente hermético, e o assunto ficou por isso mesmo por um tempo. As tarefas de Glenn, como funcionário da funerária, iam além de lidar com mortes e preparar funerais. A região não contava com muitos serviços específicos, então outras atividades costumavam recair sobre Glenn Dennis. O transporte de feridos e de pessoal médico em acidentes costumava fazer parte de suas ocupações. E foi enquanto realizava o transporte de um piloto ferido para a base de Roswell que ele viu um movimento incomum perto dos hangares. Enquanto observava uma enfermeira que conhecia, ela saiu por uma porta dos fundos da base militar e, com uma expressão de terror no rosto, perguntou-lhe o que ele estava fazendo ali. Antes que ele respondesse, em pleno ataque de pânico, ela disse algo que ficaria gravado para sempre em sua memória. A mulher disse, e cito, "Me obrigaram a dissecar um extraterrestre." Depois disso, Glenn nunca mais a viu. Sua declaração parecia isolada, até que a história de Matilda O'Donnell McElroy veio à tona em 2008. Aos 83 anos, Matilda foi entrevistada pelo ufólogo Lawrence Spencer. Mas quem era Matilda O'Donnell? Em 1947, essa mulher era sargento-mor da divisão médica do corpo feminino do exército. E, segundo ela disse, teve contato direto com os corpos das entidades biológicas extraterrestres recuperadas em Roswell.
E essa não é a parte mais fascinante da sua história, porque Matilda teve contato com os corpos, mas não apenas com os mortos. Ela também viu e se comunicou com o único tripulante alienígena sobrevivente ao impacto. Matilda aguardou até o fim da vida para relatar sua vivência. Segundo Spencer, desde 1947, muitas pessoas foram mortas para manter em segredo o que ocorreu no deserto. Foram 60 anos de silêncio que Matilda decidiu romper, porque, segundo ela mesma disse, não queria levar esse conhecimento para o túmulo. Sua decisão de solicitar a eutanásia era tudo o que lhe restava fazer, mas antes precisava revelar seu segredo. Em julho de 1947, Matilda foi enviada à zona de impacto de um objeto desconhecido. Ela foi como enfermeira qualificada com patente militar, mas nada a preparou para o que encontraria lá. Próximo à nave caída, Matilda avistou 2 seres não humanos. Paralisada, ela foi ordenada a atender um dos pequenos seres. O outro era evidente, já estava morto. Enquanto atendia o estranho ser, ela experimentou algo que nunca imaginou ser possível. Uma avalanche de imagens em sua cabeça desconexas, incompreensíveis, mas não eram imagens fruto do choque. Essas imagens vinham de fora. O ser estava tentando se comunicar com ela. Matilda informou ao seu superior o que estava acontecendo. Com a possibilidade da enfermeira se comunicar com o ente, seus chefes não hesitaram. Um segundo, Matilda foi designada para acompanhar a criatura. Ela deveria observá-lo o tempo todo e informar sem demora tudo o que ele lhe comunicasse, assim como também suas impressões pessoais. Matilda foi promovida com um aumento salarial significativo e passou a trabalhar com a criatura no mesmo projeto militar. Enquanto esteve conectada ao alienígena, a enfermeira descobriu muitas coisas. A criatura afirmou ser fêmea e recebeu o nome de Earl, mas isso não ocorreu de imediato. A criatura demorou para aprender inglês, então não conseguiu transmitir mensagens telepáticas que Matilda interpretasse com precisão. Só mais tarde, Earl disse a Matilda que sua missão na Terra era de exploração e que ela mesma era a piloto. E o equivalente ao que na Terra seria um engenheiro. Aparentemente, uma interferência dos novos radares de micro-ondas terrestres pegou a nave de surpresa, tornando-a instável até que finalmente perderam o controle e caíram. Mas uma das revelações mais surpreendentes que Earl confiou a Matilda foi que ela não era um ser como nós compreendíamos. Seu corpo era um hospedeiro, uma espécie de biorobô criado a partir de tecidos sintéticos, ou seja, um organismo simplificado ao máximo que podia ser habitado e animado pelos da sua espécie. Earl se recusou a dar informações sobre seu planeta de origem ou sua língua, apenas disse que a espécie dele era muito antiga e poderosa, cujo único objetivo era o progresso. Um progresso que também estava muito distante da nossa concepção. Quando Matilda perguntou a Earl há quanto tempo ele vinha visitando a Terra, a criatura respondeu que era desde muito antes do surgimento dos humanos. Earl revelou que a Terra estava localizada em um braço da galáxia, diminuindo seu papel diante dessa informação. Muito distante das civilizações mais avançadas e antigas, que se concentravam no centro da Via Láctea. Por isso, a Terra havia sido usada como uma espécie de jardim zoológico e botânico, e também como uma prisão. Segundo Earl, cerca de 30 mil anos atrás, a Terra começou a ser usada para exilar seres alienígenas considerados criminosos ou, para entender melhor, dissidentes da ordem estabelecida do universo. Os redutos subterrâneos que serviam de prisão para esses seres estariam localizados nas montanhas Rensori, na África, nos Pirineus e nas estepes da Mongólia. Porém, as revelações e a presença de Earl seriam breves. Sem aviso prévio, o corpo do alienígena parou de funcionar. Earl decidiu abandonar seu hospedeiro sintético e a comunicação terminou para sempre. Que evidência havia para sustentar o testemunho de Matilda? Nenhuma. Pode-se escolher acreditar nela ou considerá-la uma mentirosa ou delirante, embora não tão delirante quanto a jornalista Annie Jacobsen, que em 2011 publicou um livro chamado Área 51, uma história sem censura da base militar ultra-secreta dos Estados Unidos. Lá, a autora apresentou supostos documentos que afirmavam que o médico nazista Joseph Mengele havia sido recrutado pelo líder soviético Joseph Stalin para produzir aviadores grotescos do tamanho de uma criança. Para causar histeria, Jacobsen foi acusada de escrever um livro sem usar fontes concretas e de misturar pura ficção com dados parcialmente corroborados. Hoje em dia, há quem tente salvar seu nome do esquecimento. Então, o que conhecemos como extraterrestres são apenas pessoas alteradas geneticamente por um dos personagens mais nefastos da história. O que realmente aconteceu em Roswell?
Existe uma teoria bastante difundida atualmente que menciona que é provável que Roswell nem tenha existido de fato. Há pesquisadores convencidos de que a história de Roswell, na verdade, é um plágio de outra história que teria ocorrido quase ao mesmo tempo. Casos que inspiraram Roswell. Há um evento muito menos famoso que o incidente de Roswell. Ele foi batizado como o evento do disco voador que caiu em Aztec, México, em 1948. Ele mesmo ganhou grande exposição quando os golpistas por trás dele convenceram o colunista da Variety, Frank Scully, a cobrir seu acidente fictício. A narrativa do engano incluía pequenos corpos humanoides cinzentos, metal mais forte do que qualquer outro encontrado na Terra, escrita indecifrável e um acobertamento do governo para evitar o pânico público. Esses elementos apareceram em versões posteriores do mito de Roswell, por isso muitos o consideram não apenas um precursor, mas uma possível linha de equívoco. Com o tempo, os casos teriam se misturado, originando o que conhecemos atualmente. O caso Roswell continua instigando a curiosidade das pessoas. Suas testemunhas mais fortes já morreram ou estão prestes a morrer, então a história, cheia de idas e vindas, parece que terminará muito mais difusa do que clara. Muitos relatórios elaborados ao longo dos anos foram tão duramente desacreditados que começaram a se perder. São fitas e entrevistas muito difíceis de recuperar. É como se uma mão invisível estivesse apagando tudo o que sabemos novamente, até nos deixar no zero. O imenso salto que a nossa tecnologia deu desde 1947 até hoje é, para muitos, muito difícil de explicar, sem que tenha existido um atalho. Um evento fortuito que nos levou muitos passos à frente de onde a lógica da nossa evolução tecnológica indica que deveríamos estar. Antes de Roswell, nossa ideia sobre as naves e os habitantes de outros mundos era quase caricatural. Depois, isso mudou radicalmente. Embora o mundo tenha mudado, Roswell continua sendo o reflexo de uma época caótica e estranha. O projeto Mogul deu origem ao projeto Moby Dick, que envolveu o sobrevoo e a fotovigilância da União Soviética no início dos anos 50. O último programa gerou protestos dos soviéticos. Em 1991, Clint Dennis, o dono da funerária, inaugurou um museu de OVNIs em Roswell, onde hoje ocorrem festivais e convenções. Cerca de 90 mil turistas visitam Roswell todos os anos e comem no seu peculiar McDonald's, em forma de disco voador. Em 11 de abril de 2011, o FBI desclassificou vários documentos. Em um deles, o agente Paul Ryan, do FBI, registrou que um agente residente de Roswell lhe contou que um ou mais discos voadores haviam explodido e se espalhado por uma ampla área em Roswell, Novo México. O testemunho foi rotulado como incomprovável, mas deixou aberta uma última porta, uma última possibilidade de que talvez algo fora do comum realmente tenha acontecido naquele deserto. Em junho de 2020, Donald Trump foi questionado se consideraria divulgar mais informações sobre o incidente de Roswell. Sua resposta foi, e cito: "Não, direi o que for relevante, mas é algo muito interessante." Será que é verdade? Tem mais coisas para revelar? O que de fato ocorreu em 1947? Aliens, experimentos secretos Stalin? Quem estava por trás do caso? Por que tudo escalou tanto? Foi apenas uma questão de contexto? A trama só ocorreu devido à conexão aleatória de certos elementos. Tudo não passou de oportunismo por parte de quem queria entreter a população? Alguns insistem que Roswell é a evidência de que a humanidade tem lidado com tecnologia e corpos extraterrestres por anos. Eles acreditam que a proliferação de teorias cada vez mais bizarras é apenas resultado de uma campanha para que ninguém leve esse assunto a sério. Eles acham que Roswell está sendo constantemente transformado em uma história ridícula, para que assim fique registrado na história como uma piada. Aparentemente, há pessoas muito interessadas em manter a verdade sobre o que aconteceu em Roswell enterrada sob a poeira de sua queda. O grande problema é que tanto vocês quanto eu já sabemos demais.